Olá, estudantes do nono ano. Eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre fatores evolutivos. Vamos conversar sobre esta imagem. Bom, a professora acabou de falar que o tema da aula são fatores evolutivos. Então, a gente está vendo aqui baleia com pata. Como você explica essas duas fotos? É isso mesmo? Exatamente, né? Então, a gente está vendo aqui nesta imagem que foi ocorrendo uma evolução. E esta evolução acontece por quê? Exatamente para que esse indivíduo vá se adaptando ao meio onde ele está inserido e ele consiga então chegar a esta fase de um indivíduo que está adaptado a este meio. Então, estas imagens são imagens então de evolução. De acordo com a teoria sintética da evolução, a evolução ocorre por intermédio de alguns fatores principais, tal como mutação, recombinação genética e seleção natural. Vocês sabem quem é esse simpático senhor aqui? Darwin. E foi o Darwin que falou pra gente, que deixou essa rica herança que nós usamos até hoje sobre a seleção natural, sobre essa evolução. Então, o que ele quer dizer com tudo isso? Que os indivíduos, eles sofrem mutações. Essas mutações, elas podem ocorrer por diversas situações. Pode ser, inclusive, pela exposição ou pela localização geográfica que o indivíduo está. Essa recombinação genética é quando vai ocorrer, então, a gente consegue fazer um realinhamento genético, recombinar. E aí tem também a seleção natural, que é, o que nós queremos dizer com essa seleção natural é que o indivíduo mais adaptado é aquele indivíduo que vai conseguir sobreviver. E se esse indivíduo que passou por uma seleção natural, ele é aquele indivíduo que vai conseguir sobreviver, automaticamente ele vai passar essas novas informações genéticas para a sua prole, para os seus indivíduos que vêm em seguida. Ou seja, e assim vai ocorrendo então essa mutação. Então, se a gente vir de trás para frente, nós conseguimos entender corretamente o sentido de toda essa frase. Então, através dessa seleção natural, onde o indivíduo mais adaptado é aquele indivíduo que vai conseguir sobreviver, assim, ele vai ter então ali geneticamente uma nova recombinação, porque ele vai ter essas características dele. Opa, para eu conseguir sobreviver, eu preciso mudar, eu preciso alterar determinadas coisas. E aí a gente pode também falar dessa questão da mutação. E aí a gente consegue dar continuidade às espécies. Conforme Darwin já havia proposto, uma população pode ser definida como um agrupamento de indivíduos da mesma espécie, que ocorrem em uma mesma área geográfica em um mesmo intervalo de tempo. Então aqui, por exemplo, falando então da questão aí de população, a gente tem aqui uma imagem de uma população de pinguins. Olha que coisa mais linda, né? Eles super organizados ali. Cada população apresenta determinado conjunto gênico, ou seja, conjunto de todos os genes presentes nessa população, que podem ser alterados de acordo com fatores evolutivos. Assim, quanto maior esse conjunto, maior será a variabilidade genética. Ali nessa imagem, por exemplo, então a gente consegue observar conjuntos ali desse gene, mas que sofreram alguma alteração. Então, de acordo com essa alteração, eu tenho dois indivíduos ali de espécies distintas, porém já não têm as mesmas características, não são todas as características deles que são iguais. Os principais fatores evolutivos que atuam sobre o conjunto gênico da população podem ser reunidos em duas categorias. Então, nós podemos falar de fatores que tendem a aumentar a variabilidade genética da população, que é a mutação, e também recombinação ou permutação genética.
Fatores que atuam sobre a variabilidade genética já estabelecida: migração, deriva genética e seleção natural. Então, migração, por exemplo, o indivíduo ele vai migrar do seu local de origem para um outro local. Desta forma, então, ele vai cruzar com um indivíduo com características semelhantes a dele, mas que está em outro local, geograficamente falando, né, em outra região. E aí, cada indivíduo tendo as suas características, então a gente vai ter aí esses fatores que atuam sobre essa variabilidade. A gente vai encontrar um terceiro indivíduo que vai ter as suas características variadas dos dois indivíduos, né, de origem. A deriva genética e também a seleção natural, que são importantes aí nessa questão desses indivíduos, dessa variabilidade. Então, tendem a ser fatores que atuam na variabilidade genética. O que são mutações? Então, ali a gente tem, né, um exemplo ali de um DNA. As mutações são mutações que ocorrem aonde? No DNA, que é o nosso material genético. São consideradas uma importante fonte de variabilidade genética, sendo muitas vezes responsáveis pelo surgimento de novas espécies. Então, essas mutações, elas podem ocorrer, essas mutações, elas vão afetar diretamente o DNA, e ocorrendo essas mutações, ocorrendo essas variações, podem vir, inclusive, a gerar novas espécies. Podem ocorrer por causa de erros na replicação, ou seja, nessa síntese de DNA, ou fatores externos, como radiação. Ocorrem de maneira aleatória, podendo gerar diferentes respostas no organismo, afetando de forma positiva, negativa, ou ainda causando nenhuma mudança. Aqui, por exemplo, olha que graça. Chega a ser lindo esse gatinho, né? Mas aqui a gente consegue ver uma mutação que ocorreu ali. Ou seja, na hora de replicar esse DNA, na síntese de DNA, ocorreu uma falha ali e fez com que ele viesse com essa característica. Porque normalmente, o que a gente pode dizer que, por exemplo, que foi um gato com a pelagem preta, mais um gato com a pelagem rajada, que cruzaram. Então, né, basicamente a gente pode entender isso nessa situação. O que a gente entende se fosse, né, para ter um cruzamento e essa questão do DNA deles tivesse sido normal? Ou ia ser um gatinho todo preto, ou ia ser um gatinho rajadinho, poderia ser um gato com uma tonalidade um pouco mais escura, mas a gente nunca ia imaginar que ia nascer com a metade do rostinho dele ali preto e a outra metade rajada. Então aqui ocorreu ali um erro, né? A gente pode chamar isso de erro, uma replicação ali no DNA, ou a questão também, né, na formação de todo o DNA do indivíduo, que deixou ele desse jeitinho, mas as características dele são únicas e incomuns e deixou ele lindo desse jeito. Recombinação gênica, o que significa isso? Refere-se à mistura de genes provenientes de diferentes indivíduos. Se é uma mistura de genes provenientes dessa mistura de indivíduos, a gente só pode estar falando de uma reprodução do tipo sexuada. Quando eu tenho um indivíduo por cores aqui, pessoal, então eu vou usar o azul para o masculino e o vermelho para o feminino. Nada contra cores, por favor. Só para usar como exemplo mesmo. Então aqui como se fosse o pai e o vermelho como se fosse a mãe. Quando tem esta recombinação genética, ou seja, quando tem o cruzamento desses indivíduos, essas informações elas vão cruzar. Essas informações vão gerar um novo indivíduo. Esse indivíduo ele vai possuir características do pai, características da mãe, mas com uma nova combinação, que nós chamamos de recombinação gênica. Por isso que os seres são diferentes uns dos outros. Todos nós temos essas características, 50% pai, 50% mãe,
quando ocorre esta recombinação. Falando de reprodução sexuada, é por isso que tem uma variabilidade genética, porque tem a junção dos gametas masculinos e dos gametas femininos. Recombinação gênica versus mutação. São processos diferentes, porém, ambos são envolvidos na variabilidade genética. Pode-se dizer que a mutação e a recombinação agem em conjunto, enquanto a mutação, ela faz o quê? A mutação, ela modifica o DNA. A recombinação, ela promove a mistura entre os genes modificados entre dois indivíduos. Mutação modifica o DNA. Recombinação recombina, mistura os genes. Vamos assim então à nossa primeira atividade. Vamos lá? Um problema para a teoria da evolução proposta por Charles Darwin no século XIX dizia respeito ao surgimento da variabilidade, sobre a qual a seleção poderia atuar. Segundo a teoria sintética da evolução, proposta no século XX, quais são os dois fatores que contribuem para o surgimento da variabilidade genética das populações naturais? Vou deixar vocês responderem, pensem com carinho, a prof já falou sobre isso. Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem. E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, neodarwinismo admite que os principais fatores evolutivos são a seleção natural, que é proposta por Darwin,
e a recombinação gênica e a mutação. Então, só explicando aqui, pessoal, quando a gente falou de Darwin, que fala da teoria sintética da evolução, quando a gente fala de Darwin, Darwin não tinha conhecimentos genéticos. Os conhecimentos genéticos vêm pós-Darwin, por isso que nós chamamos de neodarwinismo. Então, até então, a gente falou ali da questão da seleção natural quando a gente fala de Darwin. Quando fala dessa questão que, né, os fatores que contribuem para o surgimento dessa variabilidade genética, a gente está incluindo então aqui a genética que não era de conhecimento de Darwin. Então a gente fala de neodarwinismo, que admite que os principais fatores evolutivos, seleção natural, que foi apontado por Darwin, proposta, né, por Darwin, e também a recombinação genética. Não esquecendo que tem também a questão da mutação genética. Então, são esses fatores que podem acontecer para ter o surgimento dessa variabilidade genética das populações. Seleção natural. Então, a seleção natural é um dos principais mecanismos da evolução. É um processo em que os organismos mais aptos, os adaptados que a professora falou para vocês, são selecionados. Sobrevivem no meio, reproduzem-se e passam suas características aos seus descendentes. Olha só o que a professora falou. Então aqui, por exemplo, a gente tem as borboletas, que a prof ama. Então a gente tem as borboletas laranja, tem essa aqui que é um amarelinho um pouco mais escuro e as outras três um amarelinho um pouquinho mais claro. Dá a entender nessa imagem se eu jogasse só a imagem e falasse para vocês que tinha alguma coisa a ver com seleção natural? O que vocês iriam entender? O que vocês precisavam entender? Então, aqui, no caso, a da cor laranja, foram os indivíduos que foram mais adaptados, foram aqueles que foram os mais espertos, os mais astutos e conseguiram sobreviver naquele ambiente. Assim, elas fizeram o quê? Elas conseguiram dar continuidade à espécie delas e ter, então, os seus descendentes. É por isso que aqui eu tenho borboletas de cores variadas, aqui eu tenho essas duas, que é para dizer para vocês que só a alaranjada aqui que conseguiu se adaptar e ali a continuidade da espécie delas. E aí ficou só as laranjas lá, não tem nenhuma amarela, acabou as amarelinhas, ficou só as laranjas para lá. Então aqui é um exemplo bem claro do que é uma seleção natural, onde os mais adaptados são aqueles que sobrevivem. Segundo Darwin, os organismos mais adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que aqueles menos adaptados, deixando um número maior de descendentes. Quanto mais adaptado o indivíduo for ao meio, aí sim ele vai conseguir então dar continuidade à sua prole e vai conseguir então deixar aí descendentes. O que seria essa adaptação? A adaptação é o resultado do processo da seleção natural. E a capacidade de um ser vivo tem de sobreviver e se reproduzir no ambiente em que vive. Então, uma das ferramentas aqui que a gente pode observar nesta imagem é a questão do bico dessas aves. Cada ave tem um tipo específico de bico correspondente à sua alimentação. Esta ave é uma ave que se alimenta de insetos. Esta ave é uma ave que se alimenta de folhas. Esse aqui é uma ave que está usando a ferramenta dele, ele é um tendilhão, né? Essa daqui, ela se alimenta de sementes. Esta, olha a pontinha lá, ela se alimenta de larvas. E esta ave aqui, de frutas. Então, cada ave tem o seu bico adaptado para conseguir se alimentar. Se não conseguir se alimentar, não consegue sobreviver. Se não conseguir sobreviver, não conseguirá dar continuidade à sua espécie. Vamos então à nossa segunda atividade. Vamos lá! O desenvolvimento da genética a partir da redescoberta das leis de Mendel em 1900 permitiu a reinterpretação da teoria da evolução de Darwin. Então, só explicando aqui, porque a professora não tinha pontuado o nome de Mendel. Então, Darwin é aquele que falou da questão da seleção natural. E ele não tinha conhecimento de genética.
Pós-Darwin, no neodarwinismo, nós vamos falar sobre Mendel. Mendel é considerado o pai da genética. Então, Mendel é aquele que fez os cruzamentos das ervilhas. Então, ele sim tinha conhecimentos genéticos. Então, vamos lá. Assim, na década de 1940, formulou-se a teoria sintética da evolução, teoria sintética de Darwin. Interprete o diagrama abaixo, esta imagem aqui, de acordo com essa teoria. Letra A. Que fator evolutivo está representado pela letra A? Letra B. Que fator evolutivo está representado pela letra B? Então vamos lá. Observem esta imagem que é um diagrama, observem o diagrama e a gente volta já já para conferir a sua resposta. Um tempinho para vocês responderem. E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Vem com a prof e vamos apenas conferir. A primeira pergunta: que fator evolutivo está representado pela letra A? Então aqui, ó, se a gente for acompanhar a letra A, ocorreu então aqui uma recombinação gênica. Se ocorreu uma recombinação gênica, a gente pode chamar isso de mutação. Lá na letra B, que fator evolutivo está representado pela letra B? Lá na letra B, então, teve uma atuação sobre a variabilidade que promoveu uma adaptação. Se a gente falou de adaptação, a gente está falando sobre o quê? Sobre seleção natural. Exatamente, seleção natural, onde os mais adaptados são aqueles que vão conseguir sobreviver e dar continuidade à sua espécie. E você aí de casa já está
adaptado com o nono ano? Ah, eu espero que sim, hein? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até breve!